Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 27. Esse será o texto, irmãos, que nós estaremos usando para a nossa breve meditação de hoje à noite. Salmo 27. Nós estaremos lendo a partir do verso 1 e no primeiro momento nós vamos até o verso 3. Salmo 27, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e quando nós estivermos orando para que Deus nos conceda iluminação, de modo que nós possamos compreender a sua palavra, nessa oração nós vamos incluir a vida da nossa irmã Cleide, que é a mãe do nosso irmão Madison. Ela se sentiu indisposta, ela foi até o hospital e ela percebeu que precisava fazer um procedimento para retirar o apêndice. Então, ao que parece, ela vai ser operada ainda hoje. Vamos orar para que Deus conceda graça àquela equipe médica, para que tudo ocorra bem, para que ela se recupere o mais rápido e possa voltar às suas atividades normais o quanto antes, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor, vamos orar. Ao tempo em que nós terminarmos a leitura da palavra do Senhor. Todos abertos com a Bíblia no Salmo 27, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, e nessa oração vamos incluir a vida da nossa irmã Cleide e a equipe médica que vai fazer esse procedimento cirúrgico. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que temos de subir até a tua casa. Obrigado pela palavra que nós já estivemos lendo, pelos louvores que falaram ao nosso coração, pelas informações que recebemos e que nos orientarão quanto ao nosso procedimento evangelístico. Mas nesse momento, ó Pai, nós oramos pela vida da nossa irmã Cleide. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar da tua filha, ameniza qualquer dor que porventura ela esteja sentindo nesse momento, tranquilize o seu coração, atue através das mãos daqueles médicos, conceda-lhes graça, conceda-lhes sabedoria, que seja um procedimento rápido, que tudo aconteça para a maior glória do teu nome, que a tua filha, meu Deus, possa voltar às suas atividades normais o mais rápido possível e que nós possamos muito em breve, ó Deus, compartilhar com a igreja que tudo ocorreu bem e que o teu nome foi glorificado, ó Pai, em mais esse procedimento para a glória do teu nome. Meu Deus, nós também oramos por tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração. Meu Deus, há as mais variadas necessidades hoje à noite nesse lugar. Os teus filhos subiram até esse local público de adoração para ouvirem a tua voz. Portanto, meu Deus, ser misericordioso para com todos nós que aqui estamos e que nós possamos ouvir a tua voz, meu Deus. A tua voz que nos orienta, a tua voz que nos exorta, a tua voz que nos consola. Fala conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor hoje à noite aqui. Meu Deus, é assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, podeis assentar. Nós estamos diante de um salmo escrito pelo rei Davi. Ao que parece, no momento em que Davi escrevia essa canção, ele vivia o apogeu do seu reinado. E Davi teve a oportunidade concedida pelo Senhor de reinar sobre as 12 tribos unidas. Um momento de apogeu, um momento em que o reino de Israel expandia os seus limites e o povo do Senhor estava vivendo a benesse de aproveitar de uma terra que manava leite e mel. Mas nós sabemos que a vida do rei Davi não foi uma vida fácil. A todo tempo inimigos estavam na fronteira do seu reino. Haviam pessoas que procuravam contra a vida de Davi. Não eram poucos aqueles que se levantavam para tentar fazer-lhe o mal. Inclusive dentro da sua própria casa, em vários momentos, Davi foi incitado, foi perseguido
por muitos inimigos. Mas sendo esse homem que tinha a vida por um fio, Davi também foi muito, mas muito precioso no que diz respeito às condições bélicas. Ele foi o general de um grandioso exército. Desde tenra idade, Davi era conhecido pela maneira auspiciosa com que ele enfrentava os maiores desafios, aparentemente sem temer qualquer deles. Quem não lembra do Davi garoto lutando contra o urso, do Davi garoto lutando contra o leão, do Davi garoto que se levantou quando todo um exército se encontrava acovardado, e contra um gigante que tinha muita experiência no campo de batalha, aquele garoto foi contra ele com uma funda, um cajado e a sua perícia de pastor de ovelhas. O Senhor lhe concedeu graça e Davi mais uma vez saiu vitorioso. Davi era esse guerreiro que desde criança dava provas cabais de que era um homem valente. Foi através dessa sua valentia que, quando ele era um dos capitães do exército do então rei Saul, as pessoas diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi era o general de um exército poderoso. Haviam 30 guerreiros que guarneciam pessoalmente a vida do rei Davi. Eram guerreiros poderosíssimos. Aparentemente, quem sabe, alguns dos maiores guerreiros que esse mundo já teve a oportunidade de ver. Eles ficaram conhecidos ao longo da história como os valentes do rei Davi. Portanto, é acerca desse homem poderoso na batalha que nós estamos falando. Mas quando esse homem, cercado por inimigos, sabendo que pessoas estavam prestes a tirar-lhe a vida, não era na força do braço que ele confiava, na destra que ele tinha na sua funda, no exército poderoso que o acompanhava, nos 30 valentes guerreiros poderosos que a uma ordem estariam dispostos a dar a própria vida pelo rei Davi. Quando o coração de Davi estava apertado por conta dos inimigos que se levantavam, esse homem dizia o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Perceba, Davi não confiava no seu exército. Haviam 30 guerreiros poderosos que não deixavam em momento algum, inclusive quando um dos últimos guerreiros que foi morto pela espada de Davi, Isbi-Benob, que lutava com uma armadura nova, por pouco ele quase prevalecia contra o guerreiro do Senhor. Os 30 valentes ficaram preocupados, Davi quase perdeu a vida, e eles disseram que Davi nunca mais lutaria daquela maneira, para que não se apagasse a luz que Deus havia levantado em Israel. Meus irmãos, um guerreiro festejado, um homem perito na batalha, que poderia confiar na força do seu braço, no poder do seu exército, na coragem dos seus amigos, mas era o homem que devia... Não, pelo contrário, o Senhor é a minha luz, o meu Deus é a minha salvação. Davi está dizendo: é o Senhor quem conduz todas as áreas da minha vida. Não é o meu exército que vai adiante de mim, é o meu rei, é o meu redentor. Não são os meus capitães que me mostram o melhor caminho para conduzir a minha vida. A luz da minha vida não são os líderes que me acompanham. A luz da minha vida é o meu Senhor. O meu Deus é a minha luz. Ele é a minha salvação, a segurança eterna da minha alma, o baluarte da minha mente. Ele é o refúgio do meu coração. Meus irmãos, não é à toa que esse homem, palavras do Todo-Poderoso, foi alguém segundo o coração dele. O Senhor disse: achei em Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração. Deus era a luz de Davi, o Senhor era a sua salvação. Então Davi diz: de quem terei medo? No segundo momento, ainda no verso 1, ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Davi morava em Jebus, uma fortaleza inexpugnável. Josué, sendo um perito general, conquistou Jerusalém. Não conseguiu conquistar a fortaleza de Jerusalém. Ele teve que conviver com os inimigos ao longo de toda a sua vida. Com Davi foi diferente. Davi começou a reinar em Hebrom, depois anexou o reino em Jerusalém, tomou a grande fortaleza dos jebuseus. Quando eles diziam que seria impossível
qualquer pessoa conseguir vencê-los. E o rei Davi, pela graça de Deus, conseguiu conquistar toda aquela região. E aquela cidade se tornou a cidade de Davi, a cidade do grande rei, o cálice de tontear as nações. Davi poderia subir no alto de qualquer daquelas torres. Após ele, os 30 valentes. Depois, o seu exército, capitaneados por Joabe, um guerreiro poderoso, perito no campo de batalha. E Davi poderia dizer: este é o meu grande exército, e eu habito em uma grande fortaleza. Não é dessa maneira que nós encontramos o rei Davi. Pelo contrário, Davi olha para o seu coração e diz: o Senhor é a minha fortaleza, o meu Deus é a fortaleza da minha vida. É como se Davi dissesse: eu não encontro paz nos valentes, ainda que sejam poderosos. Aquilo que faz o meu coração descansar não são as inúmeras espadas que estão a uma ordem de me servir e que compõem todo o meu poderoso exército. Não, o meu Deus de fato é a fortaleza da minha vida. É no meu Deus que eu encontro descanso para os meus pés cansados. O meu Deus de fato é bálsamo para as feridas da minha alma. O meu Deus é a fortaleza do meu coração. É nele em que eu descanso. É no meu Deus em que eu confio. Com ele as minhas mãos não vacilam, os meus joelhos não tremem. Na presença dele não há falta de gozo. Davi era um homem que confiava poderosamente no Senhor. Ele estava tão seguro da presença de Deus, que ele podia dizer, ainda que cercado por exércitos inimigos, ainda que com pessoas que tentavam contra a vida dele dentro do seu próprio palácio, este homem reunia condições para dizer: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Por quê? Porque Deus é a minha luz e a minha salvação, porque o Senhor é a fortaleza do meu coração, a quem temerei? Meus irmãos, não importa, por mais poderosos que sejam os nossos inimigos, ainda que eles se escondam pelo caminho, nos espreitem por onde nós estivermos passando, o Senhor é a luz que nos guia em todos os nossos passos. Ainda que eles sejam mais poderosos, Deus é a fortaleza do nosso coração. A qualquer momento poderia encontrar-se veneno na taça de vinho. A qualquer momento alguém poderia colocar alguma coisa na comida daquele monarca, acabaria com ele de uma vez por todas. Nós sabemos que os valentes não reuniriam condições de estar com Davi em cada cômodo, atravessando cada corredor, em cada momento da sua vida. Qualquer inimigo poderia esconder-se na fortaleza, ou em qualquer região do reino. Davi sabia que um exército poderoso, ou mesmo 30 valentes, não seriam suficientes contra a maldade do coração do homem. Mas ele encontrava segurança na verdade inafastável de que, ainda que malfeitores sobreviessem contra ele para destruí-lo, opressores e inimigos tentando contra a sua vida, eles é que tropeçariam e cairiam. E esta mesma segurança que nós encontramos, irmãos, nos dias atuais em nosso coração. Porque o Deus que protegia o rei Davi é o Deus que nos protege nos dias atuais. Contra os inimigos que se levantam, contra os opressores que nos espreitam, contra aqueles que querem fazer o nosso coração fraquejar. Malfeitores sempre se levantaram para tentar impedir a igreja do Deus vivo. As portas do inferno sempre tentarão prevalecer contra nós, que somos coluna e baluarte da verdade. Homens já se levantaram para perseguir, para prender, para fazer blasfemar e até para matar, mas a igreja do Deus vivo permanece de pé. Por quê? Porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem nós teremos medo? Esse Deus que protegia o rei Davi é o Deus que protege o nosso coração. Ele é a fortaleza das nossas vidas.
A quem nós temeremos? Meus irmãos, nós não tememos absolutamente nada. Sabe por quê? Verso 3: ainda que um exército se acampe contra nós, não se atemorizará o nosso coração, e ainda que estoure contra nós a guerra, ainda assim nós teremos confiança, porque maior é aquele que se encontra conosco do que aquele que se encontra no mundo. Tantos homens preciosos nos antecederam, tantos guerreiros valorosos habitaram essa terra antes de nós, homens que confiaram na graça e na misericórdia do Senhor. A belíssima história do cristianismo grita aos nossos corações que o que Davi está compartilhando conosco é verdade, porque os irmãos que confiaram nessas palavras, nossos irmãos que viveram por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, até de algemas e prisões. Alguns outros foram apedrejados, provados, uns inclusive cerrados pelo meio. Outros foram mortos a fio de espada. Alguns outros andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas sempre vitoriosos. Sabe por quê? Porque eram homens dos quais o mundo não era digno, homens que andaram com o rei, homens que mesmo tendo a sua vida sendo ceifada, sabendo da ira dos inimigos, podiam dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós não temos inimigo à altura, porque maior é aquele que se encontra com a igreja do que tudo mais que nós possamos enfrentar sobre a face da terra. Nós servimos a um Deus que não conhece derrota. Não importa quais inimigos se levantem, espere pelo Senhor. Confie o seu coração e a sua vida a Ele. Há uma primeira aplicação, irmãos, para esses 3 versos. Qual seria? Perceba, eu não sei por quais problemas você tem passado, quais lutas você tem enfrentado, mas à luz das Escrituras Sagradas eu posso dizer: creia um pouco mais, caminhe um pouco mais. Deus jamais permitirá que você fique para trás. Ele sabe exatamente aquilo que se passa na sua vida. Ele conhece os anseios mais profundos do seu coração. Não vai ser agora, não vai ser com você que Ele vai deixar de cumprir a sua palavra. Ainda que seu coração esteja angustiado, que os problemas se levantem, que você não consiga encontrar uma saída humana para todo o anseio do seu coração. Não importa aquilo que aconteça, não se apresse em sair da presença do Senhor. O versículo 4 diz assim, vamos lá: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Era esse o coração do rei Davi. Davi estava sofrendo, inimigos à volta, tantos quantos um verdadeiro exército, homens que procuravam o mal de Davi, inimigos que queriam matá-lo. Contudo, nada disso era motivo para Davi deixar de amar a Deus e de buscar a sua presença. Apesar de toda a luta, de todo o imbróglio que envolvia a luta desse homem, ele era um adorador. Davi adorava a Deus apesar das circunstâncias.
Qualquer pessoa no lugar do rei Davi, quem sabe, abriria o coração para Deus e diria: mas eu escrevo salmos, e eu louvo a Ti tocando a minha harpa, e eu tenho sido guerreiro valoroso que o Senhor tem levantado para implementar na terra os valores do Seu reino. Mas por que o Senhor permite tantas lutas? Por que o Senhor permite tantas provas? Por que há tantos inimigos? Davi poderia pedir tantas coisas ao Senhor: dá-me um exército maior, não me concede apenas 30 valentes, dá-me 60 deles, alarga as minhas tendas, afasta de mim os meus inimigos. Ele poderia ter feito N orações, ele poderia ter pedido inúmeras coisas, mas quando esse homem estava no meio da aflição do seu coração, com inimigos à volta, o que ele pede a Deus fala muito ao meu coração. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu não apenas peço, esse é o anseio da minha alma, é o desejo do meu coração, eu porfiarei por isso, eu buscarei, eu concorrerei a esse desejo. E o que ele pede? Verso 4, ele diz: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Um homem que tinha a vida por um fio, um homem que recebeu inúmeros livramentos para permanecer vivo, um homem que sofreu todos os tipos de perseguição e afronta, inclusive dentro da própria casa, não perdia a oportunidade de externar o seu amor e a sua gratidão. Senhor, só te peço uma coisa, e não foi afasta os meus inimigos, não foi aumenta o meu exército, não foi dá-me mais valentes para me acompanhar. Não, irmãos, ele só pediu uma coisa: permita que eu permaneça na tua presença, Senhor. Sustenta-me com o espírito voluntário, sustenta-me com o espírito grato. Irmãos, era um homem que errava, um homem que pecava. Quando ele cometeu aquele pecado torpe com Batseba, e você vai ler o Salmo 51, irmãos, que coisa preciosa. Um homem que vai dizer para Deus: Senhor, eu não encontro mais um lugar de paz para o meu coração, sustenta-me com o espírito voluntário. Um homem que não sabia mais onde colocar o rosto, que sabia que havia pecado, e ele disse: Senhor, limpa-me com o teu sangue, para que de novo eu possa me sentir limpo. Um homem que errava, que falhava, mas que encontrava um lugar de quebrantamento. Um homem que tinha inúmeras condições para gastar a sua vida com todos os prazeres que o mundo poderia lhe oferecer, mas que dizia: a minha alegria é subir à casa do Senhor. Ah, irmãos, um homem segundo um coração de Deus, e que diz: há uma coisa que eu peço ao Senhor, e esse é o motivo da minha vida, eu quero habitar na casa do Senhor, eu quero estar na presença dEle. Infelizmente, nos dias atuais, óbvio, salvo as devidas exceções, às vezes não é assim que tem acontecido. Quando irmãos preciosos, ao menor sinal de desapontamento, perceba, não é porque um exército está acampado na igreja contra ele, não é porque há inimigos tentando envenená-lo, literalmente, não, é porque às vezes ele deu a paz do Senhor e não recebeu um amém de volta, porque, sei lá, ele cortou o cabelo e alguém não percebeu. Afeta o coração, é verdade, irmãos. Mas isso não é motivo de nós deixarmos de subir à casa do Senhor. Meus irmãos, não há nenhum motivo para nós deixarmos de subir à casa do Senhor. Eu posso magoar você, Jesus nunca te magoará. Eu posso me levantar como um inimigo contra você, Jesus jamais. Não use a minha falha para romper o seu relacionamento com alguém que não tem nada a ver com os meus pecados. É óbvio que eu sou uma referência para você, assim como todos os demais são referências para mim, mas em último caso, irmãos, nós seguimos a um que é todo poderoso e que não falha. Davi não olhava para as circunstâncias, por mais difíceis que elas fossem. Davi não colocava o seu coração na segurança de um exército ou de 30 valentes preciosos, não. Está provado, mesmo com falha, sendo homem pecador, nós já falamos sobre isso. Davi colocava a sua segurança em Deus. Ele diz: eu quero permanecer na tua casa para contemplar a tua beleza. Ele conseguia enxergar beleza mesmo no meio da dificuldade. E a igreja que Davi frequentava não era uma igreja
perfeita. Nunca existirá uma igreja perfeita sobre a face da terra, porque aprove a Jesus Cristo reunir um grupo de pessoas imperfeitas. Nós só seremos perfeitos na glória, irmãos. E se as imperfeições nos impedirem de dizer com toda a força do coração, apesar das circunstâncias, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que terça-feira eu esteja ali de novo, e domingo pela manhã, e depois no domingo à noite. Se qualquer coisa nos impedir de fazer isso, nós não frequentaremos nenhuma igreja, porque para onde nós formos, nós encontraremos problemas, haverão inimigos, inclusive até exércitos, quem sabe. O que nós precisaremos dizer para Deus, com a força do coração: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na tua presença, que eu possa contemplar a tua beleza. Por que, irmãos? Por que isso é tão importante? Versículo 5: porque no dia da adversidade, Ele nos ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo Ele nos acolherá, Ele nos elevará e nos colocará sobre uma rocha. Atente para o fato de que você não precisa se esconder quando o seu coração estiver dolorido, em virtude dos ataques do inimigo, ou mesmo quando a sua pobre alma estiver frustrada e a sua mente fatigada, em virtude das demandas da vida. Você não tem que se autoproteger, isso não compete a você. No momento da adversidade, não deixe de subir à casa do Senhor. No momento da adversidade, não deixe de procurar encontrar a beleza que há nesse lugar maravilhoso. O conselho do rei Davi é: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará. Nos campos de batalha, havia o estandarte real, e havia os soldados poderosos que protegiam o rei. No caso de Davi, seriam os seus 30 valentes. E o estandarte, ele avançava pelo campo. À medida que o estandarte do rei avançava, os soldados entendiam que eles precisavam avançar. E haviam os soldados que lutavam na infantaria, aqueles que estavam na ponta, onde a lança encontra a carne, onde a espada volta embanhada em sangue. E quando esses soldados valorosos se machucavam no campo de batalha, os monarcas davam ordens para que os soldados de Escol, para que a sua guarda pessoal, avançassem pelo campo de batalha. E eles recolhiam aquele soldado ferido e eles traziam esse soldado ao que nós estamos chamando aqui de pavilhão, na presença do rei. Em vários e vários momentos, nos filmes de guerra, nós observamos muito isso, quando os soldados, mesmo feridos, se viam na presença do rei. Eles naquele momento se sentiam motivados a voltar para o campo de batalha e pelejar um pouco mais. O que Davi está nos dizendo, irmãos? Que ao longo da nossa jornada, sendo soldados constituídos para lutar na infantaria do poderoso general Emanuel, em algum momento nós vamos nos ferir, em algum momento nós vamos nos machucar, em algum momento, quem sabe, nós vamos até nos magoar. Ele está vendo, Ele está no campo de batalha, Ele é o nosso general, Ele irá em nosso resgate, irmãos. E os seus guerreiros valorosos nos acolherão e nos levarão à sua presença, e Ele nos esconderá no seu pavilhão, Ele cuidará de nós, e mais, Ele nos elevará e nos colocará sobre uma rocha, onde os nossos pés não vacilarão. Ele nos manterá seguros, Ele cuidará de nós, e só quando nós estivermos prontos, Ele vai nos liberar para voltar a fazer aquilo que nós estávamos fazendo com alegria, com gozo no coração, com a vontade premente de expandir o seu reino e de manifestar a sua glória até os confins da terra. Porque há um momento em que Ele nos recolhe, há um momento em que Ele nos preserva, há um momento em que Ele cuida de nós, e há um momento em que Ele nos libera para voltarmos a fazer o que nós fazemos de melhor, que é viver para a glória de Deus. É isso que Davi diz no verso 6, perceba, ele foi recolhido ao tabernáculo, ele foi recolhido à presença do rei,
ele foi preservado ali, o Senhor cuidou dele, o alicerçou sobre uma rocha, e agora Davi diz, verso 6, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora a metáfora deixa de ser do guerreiro que está no campo de batalha, e a metáfora agora é do adorador. Se em dado momento Davi, como guerreiro, se sentiu machucado, e ele nos diz que o Senhor vai até ele e o traz ao recôndito do seu tabernáculo, agora com o coração restaurado, Davi volta a louvar. Com o coração cheio de paz, ele volta a exaltar ao Senhor. Perceba, no momento da adversidade, o Senhor o ocultou, não permitiu que os seus pés resvalassem. O Senhor foi para Davi como uma rocha, e agora, uma vez na presença do Senhor, ele diz: eu oferecerei sacrifício de júbilo, mostrarei a todos quantos que há um Deus nos céus, que pode fazer novas todas as coisas. Que conselho eu poderia dar a você com base na experiência do rei Davi? Lute com toda a força do seu coração para não perder o prazer e a alegria de estar na casa do Senhor. Guarde o seu coração de ser apenas um religioso, porque o Senhor te chama para ser um adorador. No momento em que você precisar ser preservado, Deus preservará você. Quando você estiver cansado, o Senhor te permitirá descansar. Quando a sua mente estiver atribulada, Deus será a sua paz. E só quando você estiver pronto para pelejar com a espada do Espírito desembainhada na mão, é que Ele vai te colocar de novo no campo de batalha. Ele não deixa ninguém para trás, irmãos. Ele não tem prazer no sofrimento do justo. Nós temos um Deus que nos vê. Como essa passagem tem falado ao meu coração, é a passagem da vida de Agar. Aquela escrava, despossuída, desprivilegiada, abandonada, que não valia absolutamente nada. Deus, irmãos, dos altos céus falou ao coração daquela mulher. Deus disse para ela: eu sou o Deus que vê. Há um Deus nos céus que nos vê, e Ele nunca nos abandonará, jamais, isso jamais acontecerá. E é com base nisso que Davi diz, vamos lá do verso 7 ao verso 14, e aqui nós encerramos. Palavra do rei Davi: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Perceba, Davi queria mais da presença de Deus, ele queria buscá-lo de todo o coração. Na porção final dessa canção, do Salmo 27, depois de Davi haver declarado a sua confiança em Deus, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores vêm sobre mim, eles é que tropeçam e caem. Percebeu? É um homem cheio de vida, é um homem cheio de vigor, é um homem cheio de segurança.
Depois o coração dele é combalido, ele diz: o meu Deus me preservará no seu pavilhão, ele cuidará do meu coração, ele me preservará. Depois Deus restaura Davi, agora Davi como um cantor mavioso, o mais conhecido salmista de Israel, volta e diz: eu cantarei, eu salmodiarei ao Senhor. São muitas experiências, não é verdade? São inúmeras experiências, e agora Davi termina a oração dizendo: Senhor, eu quero mais experiências. Davi era um homem que anelava sempre por mais. Eu quero acreditar que ele era, apesar dos seus inúmeros pecados, alguém muito apaixonado pelo Senhor. Não é à toa que o Senhor diz: eu encontrei em Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração. Davi agora, irmãos, nos apresenta a metáfora do seu próprio coração. Ele abre o coração para nós. Um homem que diz que voltará a cantar. Um homem que teve o coração preservado, curado, que diz: eu vou continuar escrevendo canções, eu vou continuar produzindo salmos. Agora é o homem que dobra os seus joelhos e diz para Deus em oração, versos 7 e 8, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Então ele diz, irmãos, essa é a oração de Davi. Ele diz: ao meu coração ocorre. É como que se o coração dele falasse para ele qual seria a direção. Ele diz: Senhor, ouve a minha voz. Senhor, me escuta enquanto eu estou clamando. Aí, em dado momento, ele para e diz: sabe o que mais? Eu vou buscar ainda mais a presença do Senhor. Ah, Senhor, eu te buscarei, Senhor, eu buscarei a tua presença. Ele diz: ao meu coração ocorre. Sabe o que me ocorre? Sabe que ideia eu tive? Eu vou buscar ainda mais a presença do Senhor. E é interessante notar que esse é o mesmo homem que há poucos versos atrás estava sendo iluminado por Deus, que tinha uma profunda segurança sendo ministrada ao seu coração, a ponto de não temer exércitos inimigos que o cercavam, procurando o seu mal. Quantas experiências! Davi poderia muito bem, ao longo da sua vida, quem sabe até nesse momento, dizer: eu já vivi experiências extraordinárias com o Senhor, eu já matei gigantes, já derrotei exércitos inimigos, consolidei um grande reino, tornei o meu nome festejado no meio do povo. Agora eu posso passar o resto da vida deitado em berço esplêndido, vivendo da glória que eu conquistei no passado. Ele poderia fazer isso, mas não é isso que ele faz. Ele quer mais de Deus, ele quer mais uma experiência. Davi era um inconformado, ele era apaixonado pela manifestação da glória do Senhor. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu estou clamando, eu estou implorando. O meu coração me diz, Senhor, que eu devo continuar buscando a tua face. É como que, em outras palavras, Davi estivesse dizendo: não me recuse, Senhor, dá-te pressa em vir ao meu auxílio, pois o meu coração anseia por ti. Mais uma experiência, Senhor, mais uma batalha, mais um gigante. Um homem incansável, irmãos, que queria viver experiências na presença do Senhor. E nos versos 9 e 10, a oração que Davi faz devia ser escrita com letras douradas. Nós devíamos pegar os versos 9 e 10, colocar numa moldura e colocar no quarto, sabe? Para a gente fazer essa oração antes de dormir e bem cedo quando acordar. Essa deveria ser a santa expectativa do nosso coração. Ele diz: Senhor, não me escondas a tua face. Senhor, não me rejeite, tu és o meu auxílio. Senhor, não me recuse. Irmãos, ele está implorando. Um homem que teve tantas experiências na vida, vivendo o apogeu do seu reinado, com um exército tão grande, com 30 valentes, com tantas mulheres, um homem tão afamado, está dizendo: Senhor, não se esconda de mim, meu Deus, eu quero ver a tua face, por favor, não me rejeite, Senhor, venha ser o meu auxílio, não me recuse, não me desampares, tu és o Deus da minha salvação.
Eu sei, Senhor, que ainda que a minha mãe e o meu pai me desamparem, o Senhor nunca me desamparará. Irmãos, Deus ouve uma oração como essa, e eu quero acreditar que no coração de Deus acontece algo precioso. E eu parava, quando eu me preparava para compartilhar essa palavra com vocês, e eu dizia para Deus: Senhor, por que eu não consigo fazer uma oração assim? Irmãos, eu orava para que Deus me desse essa intensidade, para que Deus conseguisse me fazer enxergar o que Davi enxergava. Onde esse homem reunia forças para dizer: por favor, Senhor, eu quero continuar te enxergando, eu quero continuar te vendo, eu não quero, Deus, viver daquilo que eu conquistei quando matei o urso ou o leão, eu não quero viver da fama que conquistei quando derrotei Golias, ou quando as pessoas cantavam que eu matava aqueles 10 milhares, eu não quero, Deus, viver tão somente da glória do passado, quando eu conquistava reinos. Não, se revela um pouco mais, Senhor. Não me escondas a tua face. Irmãos, como eu queria ambicionar dessa maneira, como eu queria viver intensamente para a glória de Deus, como eu queria gastar os melhores anos da minha vida para o meu rei, como eu queria gastar o vigor da minha juventude para Emanuel, como eu queria chegar no final da minha jornada e entregar um corpo maltrapilho para ser comido pelos vermes, sabendo que tudo que eu podia dar ao meu Redentor, isso eu entreguei a Ele, uma vida que valha a pena. Uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. E essa não é a única vez que Davi ora dessa maneira. São inúmeras as passagens em que Davi externa o seu desejo de viver intensamente na presença do Senhor. Uma passagem que fala muito ao meu coração nesse contexto é o Salmo 63, verso 1. Tão bonito, né? É porque eu não gosto de riscar a Bíblia, irmãos, mas o Salmo 63, 1 merece uma riscadinha. Se você consegue, vai lá, dá uma grifada nele aí. Davi diz assim: irmãos, certa vez George Whitefield estava pregando para 30 mil pessoas sem microfone, e ele disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E um homem extraordinariamente rico se aproximou do pregador e disse: eu estou disposto a te dar toda a minha fortuna, para que você me explique como eu posso dizer para o meu Redentor esse ó que você acabou de mencionar. Quando aquele homem dizia assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Você já fez uma oração assim? Você já dobrou o seu joelho e disse: ó Senhor, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, como a terra árida, exausta, sem água. Irmãos, eu faço esse exercício no meu coração. É um exercício meramente pedagógico. Imagine como que se você estivesse na condição daquele que pode fazer algo por alguém. E essa pessoa faz um pedido tão profundamente emocionado assim a você. Como negar, irmãos? Um Deus que é santo e santo e santo, que enviou o seu Filho para sangrar por nós na cruz do Calvário, vendo você com os seus joelhos dobrados no seu lugar secreto de oração, dizendo: Tu és o meu Deus forte, todo o meu prazer está em Ti, Senhor. Para mim a Tua carne é verdadeira comida, para mim o Teu sangue é verdadeira bebida, eu não preciso de mais nada além do Senhor. Tu és a minha vida, Tu és o arrimo da minha sorte, cai minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Irmãos, numa oração como essa eu quero acreditar o Senhor não desprezará. Talvez Deus tenha ouvido orações assim tantas vezes, que tenha dito: achei em Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração.
Como Davi termina, irmãos, a sua belíssima oração, ele diz assim no verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa daqueles que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas que só respiram crueldade. Perceba, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, mas é o mesmo Davi que diz: não me deixe à vontade dos meus adversários. Davi diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Mas com os joelhos dobrados ele diz: pois contra mim se levantam falsas testemunhas, aqueles que só respiram crueldade. Ele começa agradecendo a Deus por ser a sua luz e a sua salvação, e ele termina implorando a Deus para que continue sendo a sua luz e a sua salvação. O que nós aprendemos com isso? Que a graça que nos chamou no começo será suficiente para nos preservar seguros até o final. Até o final. E sabe, irmãos, com que segurança eu digo isso? Com base no que nós encontramos no verso 13 e 14, quando Davi diz assim: eu creio. Ele está dizendo isso para o coração dele. Ele diz: eu creio. Não que os inimigos que estão na fronteira do meu reino invadirão, ou que os assassinos que querem me matar dentro do meu próprio palácio lograrão êxito. Não, não é nisso que Davi crê. Ele diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E agora ele ora por nós. Ele diz no verso 14, em primeiro lugar, 3 conselhos. São as aplicações da pregação, inclusive. Em primeiro lugar, espera no Senhor. Em segundo lugar, tem bom ânimo. E em terceiro lugar, fortaleça. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, em primeiro lugar, no tempo certo, a vontade do Senhor se manifestará. Espere pelo Senhor. Ele vai te dizer quando avançar. Ele vai te dizer quando recuar. Ele vai te dizer quando descansar. Ele vai dizer quando se esforçar mais. Espere pelo Senhor. Em segundo lugar, tenha bom ânimo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no cuidado de Deus. Deus está no controle do universo, o que inclui a sua vida. Confie no Senhor. Tenha bom ânimo. E por último, seja forte. Sabe por que você tem que ser forte? Porque aquele que começou a boa obra em você, inevitavelmente vai concluir. Ele não vai te abandonar, você não vai ficar para trás. Não importa por quais caminhos Deus tem conduzido a sua alma eterna, há uma verdade inafastável: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você chegará às portas da Jerusalém celestial. Não importa se haverá mares bravios, não importa se haverão voos turbulentos, não importa se haverão percalços pelo caminho, não importa por quais caminhos o Senhor tem te conduzido, uma coisa é certa: você vai chegar seguro no final. Porque o Senhor nos guia por seu eterno conselho e depois nos recebe na glória. Amém? Meus irmãos, nós estivemos pensando hoje à noite sobre a sublime presença de Deus em nossas vidas e como nós devemos desejar ainda mais essa presença. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês na proporção em que Ele falou ao meu coração. Amém?